Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje de forma específica sobre redação. Então, como eu falei no vídeo passado, antes de você começar a fazer sua redação, não vai fazer um rascunho logo, não vai para a folha oficial para você copiar a redação. Você faz primeiro, assim que pegar o projeto de texto. Você olha o tema e aí você faz o projeto. E como é que é? O projeto envolve a introdução, de você saber qual repertório inicial vai utilizar, seja histórico, seja usando a Constituição, que é muito usada. E também você vai colocar a tese 1 e a tese 2 na sua introdução do projeto de texto, só dizendo qual vai ser o seu argumento no desenvolvimento 1 e na tese 2, no desenvolvimento 2, qual vai ser os seus dois argumentos que você vai falar e tem que ter em base com um repertório tanto 1 como 2. Aí depois você vai fazer o desenvolvimento 1, que aí você pensa no repertório 1, qual você vai usar uma citação filosófica, você vai falar sobre algo da história, Revolução Industrial, Revolução Francesa, algum filme, algum livro, alguma parte que você quer argumentar, você quer deixar seu texto mais rico, além das argumentações, mas trazendo vários repertórios de vivência que você leu, que você assistiu, algum filme. Por exemplo, essa questão do ano 2020, o tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E a maioria das redações nota 1000 foi usando o filme Coringa, que muita gente assistiu, foi um filme aclamado, o ator principal ganhou o Oscar. Então, as maiores notas, a nota 1000, foi usando o Coringa. Então, você pode trazer filmes e séries, não há problema nenhum. Tanto no repertório 1 como no repertório 2 é a mesma coisa, você traz. Mas entenda que o repertório 1 vai ser com base em quê? Na tese 1 que você colocou na introdução. E o repertório 2 com base na tese 2 que você colocou na sua introdução também. E na conclusão a gente vai falar mais na frente, bem detalhada dela. Mas no projeto de texto é bom que você saiba qual vai ser a ação, a medida que você vai fazer para sanar aquele problema, ou mitigar, ou diminuir. E o agente, se vai ser o governo, as pessoas, a população, os ministérios. Então você tem que ter pelo menos esses dois em mente na conclusão, porque se você for pensar mais 5 de uma vez no projeto de texto, vai tomar tempo. Então esses dois seriam o principal. E aqui estão as linhas, 7 na introdução, 7 na conclusão, e nos desenvolvimentos 8 linhas, somando 30 linhas justinhas, que o Enem pede para você. Aqui eu vou ler o exemplo da redação, a minha redação do ano 2020 para vocês, que falou sobre as doenças mentais. Eu sei que tem um vídeo falando, detalhando, falando também sobre os textos motivadores, mas aqui eu vou explicar porque o que vem depois é importante. Então eu vou focar mais depois do que vem nessa redação. Então, o tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E aqui eu vou explicar. Conforme o teólogo São Tomás de Aquino, todas as pessoas precisam ser tratadas com a mesma importância. Eu não vou ler a redação toda, mas eu vou falar as partes importantes. Então, aqui, a introdução, ok, repertório inicial, São Tomás de Aquino. Como vocês sabem, eu falo muito aqui sobre filosofia e sociologia, e eu acho que a questão filosófica, trazer citações de filósofos e sociólogos, eu acho mais fácil de argumentar, de colocar na redação, porque eu consigo me lembrar. Agora, se eu for falar de filme, de história, eu já me complico, sabe? Mas você faz o que achar melhor. Você lembrou de um filme, de um momento da história, você coloca. A gente tem que sempre que ir naquilo na nossa zona de conforto na redação. Porque, como eu falei no vídeo passado, aumenta a nossa nota. E a gente consegue passar no curso que a gente almeja. Então essa parte aqui seria o repertório inicial. Ok? São Tomás de Aquino, filósofo, e a sua teoria, o que ele falava sempre, que todas as pessoas precisam ser tratadas com a mesma importância. A tese 1, qual seria a minha tese 1? Desse modo, é lícito pontuar a falta de conhecimento, bem como a negligência midiática como causadores desse cenário negativo. Então, a minha tese 1 foi o que? A falta de conhecimento. Ok? A falta de conhecimento foi a minha tese 1 e a minha tese 2 foi a negligência midiática. E eu vou argumentar no desenvolvimento 1 e no 2.
Desenvolvimento 1. Qual foi o meu repertório 1? Segundo o pensador Schopenhauer, o homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo. Esse seria o meu repertório 1. E tem a ver com falta de conhecimento? Sim, lógico. Porque, ó, se eu tomar o seu próprio campo de visão, no ambiente que eu vivo, na minha classe social em que eu estou inserida, claro que vai ter algumas coisas que eu não vou saber de tudo. Então, para mim tá tudo certo, meu ambiente tá normal, tá tudo ok, mas e as outras pessoas? Será que elas estão vivendo as mesmas coisas que eu? Eu estou tendo as mesmas oportunidades? Então, essa falta de conhecimento, levando em relação ao tema, sempre tendo alusão ao tema, nunca desviando do que o texto quer, do que o Enem quer de você na redação. Então, a falta de conhecimento sobre as doenças mentais faz cada vez mais aumentar o preconceito, o estigma. As pessoas não querem saber, entende? Tem uma visão errônea sobre doenças mentais, transtornos mentais. E no desenvolvimento 2, o repertório 2. E qual foi? De acordo com o filósofo Pierre Bourdieu, o que foi criado como instrumento de democracia não deve ser convertido em um mecanismo de opressão, certo? E eu sempre faço alusão a essa frase dele com as redes sociais, com as mídias sociais. Então, esse foi o meu repertório 2. Então, as redes sociais são difusoras de vidas perfeitas, mostrando um mundo de felicidade e alegria de diversas formas na maior parte do tempo. Porém, se torna um agravante, uma vez que muitos brasileiros se sentem tristes e fora dessa realidade, tornando depressão ou a ansiedade cada vez mais silenciada no âmbito social. Então, esse foi o meu repertório 2. Eu peguei a citação de Pierre Bourdieu e argumentei em cima das redes sociais, que elas mostram aquelas vidas perfeitas, e fora isso está todo mundo com algum transtorno mental. Não sei, eu vi até uma notícia hoje que daqui a 20 anos vai ter muita gente com doenças mentais, ansiedade, depressão. Então, a gente quer fazer tudo para ontem. Isso acaba prejudicando a nossa saúde mental e a gente não consegue colocar ela em primeiro lugar, como deveria ser. Então, esse foi o meu repertório 2. E na conclusão, os 5 elementos que eu vou falar mais na frente. E a minha ação, né? Conclusão, eu pedi para vocês, né? Eu aconselho, na verdade, a pensar só na ação e no agente. E aqui, ó, a ação seria o quê? Publicar informações sobre os transtornos mentais para diminuir a carência de conhecimento das pessoas. E quem seria o agente? Eu usei 2, ó. O Ministério da Saúde, junto com as mídias sociais. E aqui, ó, não deve, porque não é deve, porque aqui é no sentido de um só. Os dois, em conjunto, vão fazer essa ação de publicar informações. Então, você coloca deve, não deve, ok? Aqui. E aí, vocês vêm depois com mais cuidado. Porque precisa conter o redação Enem. Primeiramente, compreender o tema, o que ele quer que seja argumentado. Então, muita gente deve ter tirado nota baixa em relação a quê? Falando sobre só doenças mentais. O que o texto queria o quê? É que ele falasse sobre o estigma. Ah, mas eu não sei o que é estigma. Tinha, nos três motivadores, tinha a descrição do que era estigma, que era um sinônimo para preconceito. Então, ele queria que você falasse das doenças mentais? Sim. Mas o foco era o estigma, o preconceito, por que isso é causa, quais as consequências. Ele queria isso para você, certo? Então, eu compreendo o tema. Uma boa estrutura, como eu falei, 7, 8, 8, 7. Uma boa estrutura, cuidado com as margens, olha. Sempre retinha o texto, a estrutura do texto, para ficar bonita, para ter uma visão legal da pessoa que vai ler, o corretor. A presença de conjunções, conforme, segundo, diante disso. Isso enriquece demais a sua redação. Ó. Eu deixei tudo em amarelo para vocês terem como base, mas vocês pesquisem outras, conforme, entretanto, visto que, desse modo. Isso dá uma conexão entre as palavras. E é lindo de ver, né? É lindo de ver. Problematize o tema, dizer porque é um problema na sociedade, como reverter, dizer as causas e as consequências. E na conclusão, você vai tentar mostrar ações para mitigar aquela problemática. Pense em 2 argumentos para fundamentar que aquele tema é um problema na sociedade, junto com 2 repertórios para enfatizar. Como eu falei para vocês, além dos meus argumentos, eu trouxe 2 filósofos para aumentar o número de linhas também, né? E também deixar o meu texto mais rico
Escolha 3 repertórios adequados, seja uma alusão histórica, um filme ou uma citação filosófica. A conclusão deve ter o quê? Ação, quem vai fazer? Modo, como é que vai fazer? Agente, ação, o que vai fazer? Modo, como vai fazer? Agente, quem vai fazer? Detalhamento, aí você escolhe ação, modo, agente ou finalidade, que você quer detalhar para deixar a conclusão melhor, mais rica. E a finalidade é o resultado esperado. E assim, competência, ter cuidado, né? Domínio da norma padrão, cuidado com concordância verbal e nominal, cuidado com as regências, cuidado com a crase. Aí você toma cuidado. Compreensão da proposta de redação, o que o texto quer de você, a organização das informações, não ser um texto poluído de ler, demonstrar conhecimento da língua para a argumentação do texto, elaborar uma proposta de intervenção com respeito aos direitos humanos. Ok? Então essa quinta, ela está ligada apenas à conclusão. Então com a conclusão você já consegue 200 pontos. Ok? E aqui eu acho que seria a parte mais importante do nosso vídeo, que eu sei que se você está começando em redação, deve ser um pouco difícil. E o que eu tinha dificuldade era nos argumentos. Tanto a questão de trazer citações, porque filme e séries, momento da história, nunca me vinha à cabeça. Então eu trouxe aqui a maioria, todas, acredito que a maioria é de filósofos, que o que eu consegui me lembrar mais porque eu estava dentro disso, estava estudando. Hoje não tanto como eu queria, mas vamos lá. Os argumentos é aí que eu deixo uma observação, se vocês forem repassar, repasse marcando os créditos de quem fez, porque isso aqui foi o ano todo fazendo, tentando organizar, estudando, botando em cada redação. Então, estou oferecendo de graça para vocês e só falar Enem Baiana lá no Instagram. Então, os argumentos, pode ser legado histórico, falta de leis, a questão, adoro esse argumento de falta de leis, que é a anomia social de Emily Durkheim, você vai estudar lá, quando você vai estudando para o Enem, em sociologia, que é quando uma cidade não tem leis, que aí já é uma anomia social. Insuficiência de leis, questões políticas, formação familiar, a base educacional, lacuna, impunidade, questões socioculturais. E aqui tem muito, a tecnologia, exclusão, preconceito, várias redações. Então, com esses argumentos, você consegue fazer qualquer redação. Qualquer redação não dá para fazer com esses argumentos. Ok? E eu aconselho levar 5 para o coração, porque aí você consegue fazer qualquer redação com esses 5, ok? Temas anteriores que eu coloquei aqui para vocês, tá com um letra diferente. Temas anteriores de 98 até 2022, e aí você tem uma noção quais os temas que mais apareceram, que o Enem gosta mais, certo? Análise dos temas anteriores, os temas gerais, eu aconselho vocês estudarem, fazer uma redação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você faz 12 redações de cada tema geral, e aí você consegue fazer qualquer uma, qualquer redação que cair lá no Enem, você consegue fazer, certo? Porque isso aqui é todos, isso aqui está completo. Faça a redação sempre com base em tópicos, para que quando for fazer uma redação de qualquer tema, você saiba desenvolver, porque já fez uma redação com o mesmo tópico. Vamos aqui usar um exemplo do Enem 2022, ano passado. Estou gravando esse vídeo em 2023. Então, qual foi o tema? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. E ele se encaixaria em qual? Grupos sociais esquecidos, né? Pela sociedade. Ok. Aí você volta e vê qual argumento você vai utilizar. Então, na introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos ver o que eu coloquei aqui. A introdução, insuficiência de leis. Ok? Porque se as leis tivessem estivessem sendo seguidas, a gente não ia ter que falar sobre isso dos povos tradicionais. Ok? Então você colocaria o quê? Insuficiência de leis? É a própria Constituição Federal, porque está lá no artigo que é preciso valorizar as comunidades e povos tradicionais no Brasil, ok? Seja indígena, seja ribeirinho. Desenvolvimento 1, o legado histórico, que está dentro da colonização brasileira. Como o Brasil foi colonizado e esse esquecimento dos povos tradicionais
por causa desse legado histórico, causa até hoje. Então, dá para colocar. E o desenvolvimento 2, o silenciamento, a falta de debate. Ninguém está falando sobre isso, parece que não temos esquecido, parece que não são os primeiros que estavam aqui, parece que a gente já estava aqui antes. Então tem muita coisa para falar. É um tema interessante. E aí vocês olham, aqui eu deixei de 5 anos atrás.